temos visto o mundo se degradando, não só o nosso país, mas todo o mundo se degradando. Olá, queridos amigos e amigas, a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Eu gostaria de estar compartilhando uma reflexão contigo. Infelizmente, nós temos visto tempos difíceis e nós temos visto o mundo se degradando, não só o nosso país, mas todo o mundo se degradando. O mundo está em crise. E esta crise não começou agora. Esta crise, ela se arrasta desde a fundação, a partir do momento que o homem pecou contra Deus. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra contigo que está no Salmo 93, que o salmista, ele declara quem é o Senhor, quem é Deus. Quem é o soberano Senhor, Criador do universo? E esse é o maior problema da humanidade. Não ter Deus, Deus eterno, o Deus Criador, como Senhor. E aí nós vemos e vivemos tudo que está acontecendo no país e no mundo. O Salmo 93 diz assim: o Senhor reina. O salmista não está dizendo aqui que alguém pôs o Senhor como rei. Ele não está dizendo que Deus foi eleito rei. Ele está dizendo que o Senhor reina. Ou seja, ele é rei, ele reina por si só. Ele já é o Senhor. Ele não precisou de pessoas que o fizessem rei. Ele é rei. Ele reina. E o salmista também não diz que ele reina sobre uma nação específica. Só diz que ele reina sobre todo o universo. O Salmo 93, ainda na segunda parte do versículo 1, diz assim: vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Então o salmista diz que Deus reina, independente de pessoas, independente de eleições, diz que ele reina. E também diz que ele se vestiu de majestade. Deus também não precisou que pessoas pusessem nele uma coroa ou um manto de rei, para que ele pudesse assim ser chamado de rei. Ele não precisou disso. Ele se vestiu de majestade. Ele é rei e se vestiu de majestade. E vai dizer que ele armou-se de poder. Deus não precisa que alguém dê autoridade a ele, que alguém delegue a ele poder e autoridade. O próprio Deus, ele armou-se de poder. E um dos atributos de Deus é que ele é onipotente. Ele é poderoso. Não há nada que ele não possa fazer e realizar. Ele é poderoso para mover qualquer situação. E aí as pessoas podem perguntar: mas por que então que o mundo está passando por esta crise tão terrível? Por que que as nações sofrem tanto? Por que que há guerras? Por que que há fome e miséria? A resposta é: a culpa é do próprio homem, que não honra a esse Deus poderoso. O homem peca, o homem continua vivendo errante por este mundo. E isso faz com que acarrete-se tudo isso que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Deus, ele é rei, ele é Senhor, mas nós precisamos reconhecer isso nele e viver conforme o reinado de Deus. E ele continua dizendo o seguinte, no versículo 2: o teu trono está firme desde a antiguidade, ou seja, ele é Senhor, ele se vestiu de majestade, ele se armou de poder, e o trono dele, ele existe, está firme desde a antiguidade. Ou seja, não há tempo para Deus, não há limite para Deus. Ele é eterno. Vai dizer aqui, tu existes desde a eternidade. Ainda no versículo 2, ele existe desde a eternidade. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno.
Esse é o rei que a Bíblia apresenta, esse é o Senhor que a Bíblia apresenta, o nosso Deus. E o salmista ainda vai dizer, no versículo 3, as águas se levantam, Senhor, as águas levantam a voz, as águas levantam seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. O salmista usa aqui o poder da natureza e usa a água como exemplo, o poder da água. Nós sabemos que a água realmente tem um poder assim muito grandioso. A água, ela arrasta montanhas, a água arrasta casas, a água, ela inunda ambientes. A água, ela tem um poder para isso. Mas o salmista vai dizer que Deus é mais poderoso que a água, até porque Deus é o criador da natureza. Então, ele tem poder sobre a força da natureza. Veja bem, ele continua assim, versículo 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. O Deus eterno e poderoso, ele tem mandamentos, ele tem leis. E esses mandamentos permanecem. O homem modifica a sua vida, o seu modo de viver, os seus costumes. O homem modifica a sua moral e a sua ética. Mas Deus permanece com as suas leis. Ele permanece com os seus estatutos e mandamentos. E um dos motivos do homem estar tão longe de Deus, estar vivendo as mazelas deste mundo, um dos motivos do homem estar sofrendo tanto é porque o homem não corresponde aos mandamentos de Deus. O ser humano está distante das ordenanças de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, a segunda parte do versículo 5, a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Ele está dizendo que Deus é um Deus separado. Ser santo é ser separado, separado da corrupção, separado do mal, da maldade. Ele é um Deus santo. E aí também nós encontramos um outro problema. O ser humano não quer se afastar da maldade. O ser humano está entranhado na infidelidade. O ser humano, ele não se separa de toda a corrupção. E aí nós podemos perceber que as tragédias, tudo que nós temos visto de ruim é fruto do afastamento do homem do Senhor dos Exércitos, do Deus poderoso. Então, meu amigo e minha amiga, nós precisamos refletir sobre isso. Eu não sei hoje como se encontra a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua comunidade, mas nós sabemos que se não estivermos debaixo da mão poderosa de Deus, nós estamos todos perdidos. Então pense nisso. Guarde esta palavra no seu coração. Se você tem andado por algum motivo distante de Deus, volte-se para Deus. Volte para o reinado do Senhor Deus, o Criador do universo. Peça a Ele para te ajudar. Peça a Deus para te colocar de volta no caminho, nos trilhos. E você vai ver como a sua família vai mudar. Você vai ver como a sua comunidade vai mudar. Né? Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos olhar para Deus como o Rei que Ele é. Como o Senhor que Ele é. Não como alguém que negocia conosco e nos dá e faz a nossa vontade. Ele é Rei, Ele é Senhor. Nós que temos que fazer a vontade dEle e dar a Ele honra e glória. Receba esta palavra no seu coração. Deus te abençoe rica e abundantemente.